é formado para não ter uma competição entre si, mas ele também é formado para controlar esse mercado Petrobras, para impedir que novas empresas... Porque o clube, pelo relato de Vossa Senhoria, começa com 8, depois vai para 16 empresas, né? Então, o clube também era para evitar que o de 16 fosse para 24, para 30 empresas? Ele era para manter esse mercado entre essas empresas? Sim. Inicialmente, como eu disse, não existia esse controle. Mas, porém, depois da entrada desses 2 diretores, né, e aí é um período que eu não acompanhei, porque a nossa empresa tinha pendência em 2 contratos na Petrobras, em que a Petrobras nos colocou na condição de que, para voltar a ser convidados, nós teríamos que concluir esses 2 contratos. Um era uma planta de querosene de aviação lá em Guamaré e outro era uma planta de tratamento de gás lá em Linhares, no Espírito Santo. De modo que nós ficamos quase 3 anos concluindo estes contratos sem receber novos convites da Petrobras. Quando nós voltamos a ser convidados para novas licitações na Petrobras, essa... A empresa de Vossa Senhoria retorna a ser chamada? Talvez no ano 2006, 2005... Qual foi a pergunta do relator? A partir de que ano ele disse que a empresa teve um problema com a Petrobras e por isso não era chamada. Eu estou perguntando a partir de que ano ela voltou a ser chamada para participar de licitações na Petrobras. Eu acredito que talvez no ano de 2006 nós voltamos a ser convidados a participar de novas licitações e esse ambiente já existia, né? Esta relação de corrupção e das empresas que seriam convidadas, esse ambiente já existia, de modo que eu não posso aqui dizer, por não ter acompanhado, como que ele começou, né? De que lado que ele começou, com quem, de que forma. Eu posso falar da diretoria de serviços, porque isso efetivamente aconteceu comigo, né, quando eu fui procurado pelo ex-deputado José Giannini. Mas o clube, o cartel, ele começa a se formar quando? Em que ano? Ele começa a se formar, talvez lá no final dos anos 90, 96, 97, né, entre um número de mais limitado de empresas. Na época eram 9 empresas, que só tinham controle e assim mesmo precário entre si, né? Não tinham controle sobre quem seria convidado pela Petrobras, não tinha poder de impedir que outras empresas pudessem entrar, participar, quer dizer, era uma ação, vamos dizer, interna entre essas companhias, né? Com o crescimento do mercado Petrobras, que aconteceu aí no começo dos anos 2000, né, houve uma ampliação das empresas. Os começos dos anos 2003, se você quer dizer, 2003, 2004? Isso, 2003, 2004, quando a Petrobras começou um programa de investimento mais forte, principalmente na área de refino, né, este grupo foi ampliado. Aí eu acho que talvez lá pelo ano 2005, 2006 que o grupo foi ampliado, né? Aí ele ganhou efetividade, quer dizer, ou seja, ele tinha mais condição de funcionar a partir do instante em que houve uma combinação
com os diretores da Petrobras das empresas que seriam convidadas para participar das licitações. Então, aí o grupo efetivamente trabalhava para que não entrassem novas empresas, né? Mas quando se inicia, ela se inicia dentro do espírito de autoproteção, mas já se tinha também uma relação com diretores da Petrobras à época? Não, nessa época não. No início, foi uma iniciativa das empresas, né, e uma atuação interna entre as companhias. A relação entre as empresas e a Petrobras, ela se deu a partir do ano de, talvez, 2004, 2005, não sei exatamente, porque, como eu disse, eu não participei, mas foram com essas duas diretorias aí, do Paulo Roberto e o Renato Dufo. Mas, na opinião de Vossa Senhoria, o fortalecimento do cartel, na versão de Vossa Senhoria, coincide muito, que Vossa Senhoria fala que 96, 97... Senhor presidente, desculpe interromper, é que as perguntas, não sei se por causa da fonia, as perguntas e as respostas estão sendo muito baixas, não estão chegando nem aqui na primeira fila. Por favor, se o senhor puder verificar isso, presidente. O relator está constrangido. Eu peço ao serviço de som que aumente um pouco o volume para que possa ser melhor entendido. Na opinião de Vossa Senhoria, a coincidência e consolidação do cartel também coincide com a entrada em vigor do Decreto 2.745 de 98. Vossa Senhoria tem alguma relação, na visão de Vossa Senhoria, o decreto com a consolidação do cartel? Ele ajudou, atrapalhou ou não teve nenhuma ação concreta no que se consolidou como um cartel? Desculpa, deputado, esse decreto, o que é? De 98? Decreto 2.745, que é o regime especial de contratação da Petrobras, que é feito... Sim, da quebra do monopólio da Petrobras, na época Não. É o regime... RDC. Simplificação do sistema de compras e aquisições. Sim, mas é mais ou menos da mesma época, né? Ele vem dentro vamos dizer, do mesmo conceito da quebra do monopólio da Petrobras, né? Não, eu acho que isso não teve, assim, para este lado, não teve nenhum efeito importante. E aqui o Barusco, quando esteve aqui, disse que as licitações realizadas pela Petrobras eram duras, ou seja, não havia influência do cartel sobre a comissão de licitação. Vossa Senhoria é um empresário que participou de muitas licitações da Petrobras. Vossa Senhoria também tem essa mesma visão em relação à comissão de licitação? As licitações eram duras ou era uma carta marcada? Não sei se eu entendi muito bem a afirmação dele ou a pergunta, mas de qualquer forma, o que acontecia é que as empresas, 16 empresas, né, que haviam discutido entre si quem ficaria com qual oportunidade, ela ia participar da licitação tendo o compromisso das demais de não competir com ela. De modo que ela tinha, entre este grupo, né, a oportunidade de ganhar. A comissão de licitação da Petrobras não tinha conhecimento disso.
imagino, nunca soube que a comissão tivesse conhecimento de quem ia ser a empresa vencedora ou não. O que é uma dúvida que eu tenho, para mim na época não era dúvida, mas hoje é uma dúvida pelo que a gente escuta aí de declaração do Barusco, que está na posição de colaborador, né? Na minha visão, existia um contato entre o grupo de empresas e a Petrobras, no sentido de que as empresas a serem convidadas fossem as empresas do grupo, né? Hoje o Barusco afirma que não existia esta ligação, né? Ele fala que estas empresas eram as empresas que eram convidadas porque eram as empresas que tinham efetivamente condições de executar os contratos. Mas isso é uma dúvida que eu tenho se existia isso ou não, mas de qualquer forma existia aqui pelo lado das empresas, né? Vamos dizer, a sensação, no mínimo, o conforto de que as empresas que seriam convidadas seriam aquelas empresas que participavam desse grupo. Agora, por outro lado, olhando pelo ponto de vista da comissão de licitação, né, a comissão de licitação não sabia disso, não sabia quem que era a empresa que ia ganhar ou não ia ganhar, e se tinha esse acordo ou não. Certo? Então, pelo ponto de vista da comissão, de fato, a licitação era uma licitação dura mesmo, né? A Petrobras sempre foi muito dura nas suas licitações. Então, Vossa Senhoria diz que hoje tem uma dúvida, mas a dúvida se relaciona a quê? É que outras empresas tinham condições de realizar as obras que são realizadas pela Petrobras e não eram convidadas? Tinham outras empresas? Deputado, a dúvida que eu tenho é se existia uma lista que era entregue à diretoria de serviços e abastecimento ou se essa lista não existia, era só uma consequência, tá? Porque, para mim, a lista existia e eu vejo o Barusco dizendo que ela não existia. Até acredito que ele está em colaboração, não teria por que dizer alguma coisa que não aconteceu. Mas, voltando à sua pergunta, a prática diz que não. Para uma empresa ser convidada a oferecer uma proposta para a Petrobras, ela tem que estar inscrita lá no CRCC da Petrobras, que é o cadastro das empresas fornecedoras. Esse cadastro é extremamente técnico, extenso, abrangente, né? Ele pega outras áreas da empresa, como financeira, jurídica, pessoal, segurança, enfim, várias outras áreas além da área técnica propriamente dita. E muito criterioso. E era em cima das condições deste cadastro que a Petrobras elaborava a lista das empresas a serem convidadas. Agora, por que na prática eu digo que não? Porque durante a contratação das obras do Comperj, a Petrobras, entendendo que os preços que o mercado estava praticando estavam muito altos, começou a convidar outras empresas para participarem dos certames. E estas empresas começaram a vencer as licitações com preços muito inferiores aos preços que as empresas deste grupo estavam oferecendo, né? Eu, como fazia parte do grupo e fazia parte de uma companhia que conhecia o preço que estava ofertando, tinha certeza de que aquele preço era inexequível. Mas essas companhias, vamos dizer, entrantes, né, que não conheciam a Petrobras, imaginavam que fosse capaz que desenvolver uma obra para a Petrobras fosse a mesma coisa que desenvolver uma obra
para um governo do Estado ou uma obra para um governo municipal. E a prática mostrou que o meu pensamento era correto, porque nenhuma delas está conseguindo entregar os seus contratos, nenhuma delas está performando, e várias delas já devolveram o contrato para a Petrobras, já entraram com pedido de recuperação judicial, já estão com problema de pagar folha de pagamento, e tudo isso é simples da gente analisar a situação que está acontecendo lá no Comperj. As empresas não estão executando. E eu acho que esse é um custo muito maior do que contratar a obra por um preço maior. Maior ou menor? Não adianta a companhia contratar por um preço que é inexequível, porque é uma economia que ela não vai fazer. Vai custar para ela muito mais do que se ela estivesse pagando um preço correto pela obra. Porque ela vai ter o trabalho de atrasar, descontratar, vai ter que contratar outra empresa, e o custo disso, não tem a menor dúvida, que é muito maior do que se ela tivesse contratado pelo preço correto desde a primeira vez. Mas aqui nós temos já uma contradição gritante, porque o senso comum de discurso e de reportagem é que as obras do Comperj foram todas com superfaturamento. Vossa Senhoria aqui diz que os preços não dão para executar as obras e por isso não estão realizando. É isso mesmo que eu entendi, e como fica o discurso e as informações do senso comum de que essas obras estão todas superfaturadas? O deputado, isso é uma questão simples, é só olhar. É só ir lá no Comperj, pergunta para a Petrobras quais são os contratos do Comperj e quais que estão em andamento e quais que estão com problema, quais que estão em dia com o cronograma. A Petrobras pode responder isso. Nós iremos a Petrobras e ao Comperj, mas a afirmação de Vossa Senhoria é de que as dificuldades das empresas é que os contratos hoje foram apertados demais para realizar essas obras? Não. As empresas entrantes. Na verdade, no Comperj talvez aconteceram alguns contratos com as empresas do grupo, que são empresas que conhecem e contrataram pelo preço correto. As empresas que não conhecem a Petrobras, que contrataram por um preço abaixo do que as companhias que conhecem a Petrobras, não acredito que tenha uma que tenha entregado o contrato. Vamos adiante. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, em trâmite na primeira instância da Justiça Federal, a prática de atos de ofício em favor das empresas carteirizadas somente ocorreu em alguns casos específicos, quando se fazia necessário, entre aspas, de prática a necessário. Vossa Senhoria pode informar quais eram esses atos de ofícios praticados pelo diretor Paulo Roberto Costa e Renato Duque e pelo gerente Baruscos? Quais atos ou quais omissões essas pessoas realizaram em favor do cartel das empreiteiras? Ou se não praticado também? Deputado, talvez eu não tenha entendido bem a pergunta. Não, eu gostaria de saber se o Paulo Roberto Costa ou Renato Duque ou o Barusco, se eles, na gerência dos contratos, se em alguns momentos eles se omitiram ou se há atos de ofício deles que eles praticaram para beneficiar o cartel. Eu entendia que sim, à medida que era entregue
uma lista das empresas para serem convidadas, né? Eu entendia que eles estavam convidando aquelas companhias, né? Quando a gente vê a declaração do Barusco de que esse era um fato que não existia, né? Não vejo outra coisa que pudesse acontecer, porque, de fato, o que muitas pessoas falam, até a mídia fala, de que a Petrobras fazia uma série de aditivos contratuais, que as companhias buscavam aditivos contratuais, tudo isso. Eles não tinham autonomia para autorizar ou não autorizar ou ajudar nessa questão de aditivos contratuais, por exemplo. Eu particularmente, nunca vi nenhum aditivo contratual da Petrobras que não tivesse uma justificativa técnica muito bem fundamentada. De modo que é importante, eu até disse isso no Ministério Público, que o poder que um diretor da Petrobras tem de atrapalhar é enorme. É enorme. De ajudar é pequeno. Então, na minha opinião, eles vendiam muito mais dificuldade do que entregar facilidade. Eu acredito que as companhias participavam muito mais por medo do que por vantagem. Mas eu volto aqui a uma pergunta que já fiz, né? Vossa Senhoria é empresário. Nós temos no Brasil empresas que poderiam estar fazendo essas obras de engenharia na Petrobras e não estão, por uma ação tanto do cartel como da própria Petrobras em não chamá-las, a empresa que foram excluída desse processo? Deputado, eu entendo que não. Quando na prática a gente assiste lá o que aconteceu no Comperj, tá? Entendo que não. Acredito que tenham contratos na Petrobras que empresas que não têm experiência com a Petrobras consigam executar, até para aprender como funciona, quais são as dificuldades, né? Quais são os grandes desafios e obstáculos que uma companhia que trabalha dentro de uma refinaria em operação, por exemplo, tem. Então, eu acho que isso é uma questão de aprendizado, né? Estas empresas que nós estamos falando trabalham com Petrobras há 30, 40 anos. Então, é diferente isso, né? Por outro lado, o que eu poderia dizer é isso, né? As empresas que não têm experiência na Petrobras têm uma dificuldade natural de trabalhar lá, né? Então, o que eu podia responder para o senhor é isso. Acredito que não. A Petrobras dá oportunidade para diversas empresas, né? Muitas vezes pelo meu pensamento, achava até que a Petrobras estaria convidando empresas sem condição de estar competindo, né? De oferecendo proposta. Mas eu até lembrei o que eu ia falar. Não são só empresas brasileiras, mas nós tivemos exemplos, né? Se a gente pega lá a unidade de fertilizantes 3, lá em Mato Grosso, estava sendo desenvolvida pela Sinopec, que é uma empresa chinesa. Aliás, é uma empresa gigante chinesa e que não conseguiu levar o contrato até o final. A Petrobras recentemente rescindiu o contrato com eles. Como Vossa Senhoria falou de empresas não brasileiras que realizaram obras aqui no Brasil, Vossa Senhoria mantém empresas fora do país? Em paraísos fiscais? Operacionais, não.
Eu tenho uma companhia fora do país, porém de investimento. Em que país? A minha Ilhas Virgens. Eu tenho companhia, tenho conta fora do Brasil e entreguei todas as minhas contas e os meus extratos bancários ao Ministério Público. E todas são declaradas. No seu termo, Vossa Senhoria afirma em seu termo de colaboração número 1 que em 2004 a 2005 a Cetal Construção e seu grupo empresarial demonstrou-se tecnicamente insolvente. Por exemplo, houve 59 pedidos de falência, quase simultâneos, e uma dívida tributária impagável, que isso levou a uma situação de descontinuidade de trabalho, que apesar de 40 anos relacionados que tinha com a Petrobras e que os considerava uma das melhores empresas de engenharia do Brasil, perderam-se completamente a capacidade de trabalhar, não só pela situação financeira, mas também pela cadastral, que a partir daí tomaram a decisão de criar uma nova companhia, a SOG, Óleo e Gás, com outra configuração societária. Venderam todos os seus ativos que tinham valor e construíram um pouco de capital na nova companhia e iniciaram uma nova vida com a Petrobras. Foi a partir dessa, entre aspas, nova vida que Vossa Senhoria conseguiu novos e bons contratos com a Petrobras. Vossa Senhoria podia nos dizer se isso foi possível com o grupo como isso foi possível com um grupo de empresas que Vossa Senhoria, no termo de delação premiada, afirma que estava numa situação econômica muito difícil? Como é que se deu esse processo de quase insolvente a grande empresário novamente no setor de petróleo e gás? Nós, de fato, passamos por uma crise extremamente forte nesse período. Foi quando nós tivemos problemas de execução desses dois contratos com a Petrobras e que nós ficamos sem ser chamados para novas licitações. Não tivemos problemas de execução de contratos somente com a Petrobras. Tivemos problemas de execução de contratos com vários clientes, ou talvez quase que com todos os clientes. Nós atuamos no ramo de mineração, atuamos no ramo de siderurgia, papel e celulose, petroquímica. Nós tínhamos uma série de contratos em andamento. E esta crise de liquidez financeira nos apertou de sobremaneira num determinado período, onde toda a capacidade operacional da companhia ficou comprometida. Talvez seja algo parecido com o que tem acontecido hoje aí com algumas empresas, pelo que a gente acompanha pela imprensa, nos obrigou a vender ativos que tinham valor para colocar em contratos em andamento para que eles pudessem ser terminados e a companhia aí, então, gerar o ciclo seguinte. Até hoje a gente ainda tem pendências a serem resolvidas, né? Talvez o nosso maior problema, que era o problema tributário, ele foi muito facilitado pela questão do refis. Então, a nossa dívida tributária, que era uma coisa assim impagável, ela virou algo pagável, e nós estamos pagando, né? Estamos concluindo aí todos os nossos compromissos, né, da companhia. Neste momento,
vendemos ativos que tinham valor, inclusive, por exemplo, a nossa participação dentro do mercado offshore, né? Vendemos para colocar em conclusão dos contratos. A criação da SOG foi um objetivo de trabalhar especificamente nessa questão de óleo e gás, né? Porque se vislumbrava à época um volume de investimento bastante elevado pelo lado da Petrobras, e foi a companhia que passou a operar junto à Petrobras. Então, esse foi o nosso histórico. A CETAL, ela ainda continua com o objetivo em outras atividades dentro do ramo de engenharia, principalmente voltado à tecnologia. Vossa Senhoria poderia fazer que avaliação, a partir do movimento da Operação Lava Jato, o clube de amigos ou cartel, ele foi desfeito, ele ainda existe, Vossa Senhoria ainda se beneficia dele? Como é que se encontra essa situação hoje? Mesmo antes da Operação Lava Jato, este grupo se desfez, porque eram muitas empresas concorrentes entre si, poderiam ter alguma discussão no campo Petrobras, porém concorriam em outros mercados entre si. Quer dizer, você não pode considerar que eram empresas amigas, né, que eram empresas que se relacionavam. E quando houve a mudança da diretoria na Petrobras, com a saída do Renato Duque e do Paulo Roberto, esse grupo se desfez. Quer dizer, isso foi anterior a essa questão da Operação Lava Jato. E depois dessa instauração da Operação Lava Jato, acredito que as empresas nem se conversam entre si. Não, no nosso caso, por exemplo, é assim. E Vossa Senhoria conhece ou conheceu o senhor Alberto Youssef? Se conheceu, que tipo de relacionamento teve com essa pessoa? Eu fui procurado quando a SOG ganhou um contrato com a Petrobras. Na verdade, só ganhou 2 contratos com a Petrobras, né, nesse período aí. Eu fui procurado pelo ex-deputado José Janene, acredito até que ele não era mais deputado, onde ele se colocava como o responsável pela Senhor presidente, nomeação. só para esclarecimento, quando foi a data desse contato feito com o deputado José Janine? Primeiro, que ano foi especificamente? Talvez seja o ano 2007, 2008, mais ou menos. Ele se colocou como responsável pela indicação do Paulo Roberto e colocando de que, se nós não fizéssemos uma contribuição a ele ou Paulo Roberto, em nome dele, alguma coisa desse tipo, nós seríamos duramente penalizados. Exatamente esta